Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso. Neste momento damos início a mais um de nossos webcasts técnicos, hoje tratando do tema da recuperação bare metal, ou seja, da recuperação de desastres de servidores Windows e Linux usando as funcionalidades do ArcServe UDP para essa restauração. Então, ao longo desse webcast, vamos visualizar de forma teórica primeiro os conceitos de Bare Metal Recovery, as diferenças entre o que existe para o Windows e o que existe para Linux hoje na solução, e ao final veremos uma demonstração dessas funcionalidades. Eu peço a todos apenas que mantenham os seus microfones em mute para que não haja ruídos ou interferências no decorrer da apresentação. Haverá no final um espaço para perguntas e respostas, então caso você tenha alguma dúvida e queira fazer uma pergunta, ao final você poderá tirar o seu microfone do mute e fazer a pergunta pelo microfone. Ou, se você preferir, no decorrer do webcast você também pode enviar as suas perguntas pelo chat do Webex e ao final todas as dúvidas ali serão respondidas. Então, dando início ao webcast de hoje, passar rapidamente uma breve introdução sobre a ArcServe. Nós somos hoje uma companhia global, 100% independente e 100% dedicada a soluções de backup, recuperação de dados e continuidade de negócios. Até meados do ano passado, nós éramos uma subdivisão da CA Technologies, porém, a partir de julho, houve o spin-off, houve a divisão e nós passamos a ser uma empresa independente, sendo que todas as pessoas envolvidas com o ArcServe dentro da CA passaram automaticamente a fazer parte da nova empresa. Então, todas as áreas de vendas, pré-venda, suporte, desenvolvimento, marketing, foram migradas de forma transparente. E o nosso ramo de atuação é justamente o ramo de backup, recuperação e continuidade de negócios, onde nós atuamos há mais de 20 anos, sendo que boa parte desse período foi através do ArcServe Backup, que é a nossa solução mais conhecida, mais adotada, com cerca de 40 mil clientes em todo o mundo. O ArcServe Backup é uma solução extremamente robusta, que atende muito bem ambientes heterogêneos, com Windows, Linux e Unix, porém, no mundo atual, onde há cada vez mais um volume maior de informações, ambientes virtualizados cada vez mais predominantes e uma mecânica, uma preocupação cada vez maior com métricas, com SLAs, com proteger e preservar esses dados e trazê-los de volta num tempo menor, essas exigências do mercado atual fazem com que uma solução tradicional como o ArcServe Backup talvez não seja a mais indicada. Então, pensando em tudo isso, nós trouxemos para o mercado já no ano passado o ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe UDP, que é uma evolução do antigo ArcServe D2D, então é uma tecnologia já comprovada, já reconhecida, porém que passou por uma forte evolução e unificou funcionalidades de backup, replicação e alta disponibilidade dentro de um único produto, sendo a gestão de todo esse ambiente feita a partir de um único console web, com uma tecnologia mais moderna, mais eficiente e mais abrangente para garantir que nossos clientes consigam proteger e, mais importante, recuperar as suas informações de acordo com suas expectativas. E justamente no webcast de hoje nós vamos discutir um aspecto específico da solução UDP, do ArcServe Unified Data Protection, que é o Bare Metal Recovery, ou a recuperação de desastres. A tradução literal seria a recuperação a partir do metal, mas creio que no português seria melhor tratar isso como uma recuperação de desastres, que nada mais é do que trazer a imagem do servidor, exatamente como ela era, de volta para um outro hardware, seja ele físico ou virtual.
E nesse webcast nós vamos tratar tanto do BMR para servidores e estações Windows, quanto para servidores Linux, e também abordar as diferenças existentes entre essas plataformas. Antes de falar do Bare Metal Recovery em si, é importante entender como nós conseguimos fazer esse tipo de recuperação. Basicamente, o que nos permite realizar essas recuperações em nível de imagem é a metodologia de backup que nós adotamos. Os nossos backups com o ArcServe-UDP são baseados em imagem, são baseados em snapshot. Isso tanto para servidores físicos quanto para servidores virtuais. Não há diferenças. E também não há diferenças entre servidores Windows e servidores Linux do ponto de vista do tipo de backup. O backup ele vai ser sempre backup da imagem. Isso significa que com o ArcServe-UDP um cliente não pode escolher apenas uma pasta, apenas um diretório ou apenas uma aplicação para realizar esse backup. Ele necessariamente vai fazer o backup da imagem do servidor completo. E no caso de servidores físicos, para realizar esse snapshot, nós utilizamos agentes que são instalados localmente em cada um desses servidores de origem. Já no caso de máquinas virtuais, tanto VMware quanto Hyper-V, não há qualquer necessidade de agentes. Nós fazemos toda a interação com os hosts de virtualização através de APIs para conectar, coletar a lista das máquinas virtuais, gerar um snapshot e fazer a execução, a cópia, a transferência desse snapshot para poder armazená-lo durante o processo de backup. Esses backups, obrigatoriamente, têm que ter como destino uma unidade de disco. E uma vez que eles estejam armazenados no disco, com desduplicação, compressão e uma série de otimizações, aí sim eles poderiam ser migrados para uma unidade de fita, para uma nuvem pública ou privada, ou até mesmo replicados off-site. Mas um ponto importante é que para fazer o Bare Metal Recovery desses backups, eles precisam estar ainda no disco. Então, aquele cliente que optar em fazer após a cópia em disco, aquele cliente que optar em fazer a migração para fita, no evento de um Disaster Recovery, para fazer o BMR, ele precisará primeiro trazer esses dados da fita para o disco. Então, a partir do disco, fazer a recuperação do servidor. O ArcServe-UDP ele também suporta estações de trabalho e notebooks, especialmente na plataforma Windows, onde há inclusive um licenciamento diferenciado, onde existe inclusive uma versão gratuita para fazer essa proteção desses dados na plataforma Windows. Na plataforma Linux, nós tratamos as estações de trabalho como servidores. Então, a princípio seria possível proteger essas estações, mas o licenciamento ele acaba sendo um pouco proibitivo nessa situação. No entanto, a funcionalidade é exatamente igual. Então, para estações de trabalho, nós também fazemos o backup em nível de imagem, usamos a tecnologia de incrementais infinitos, igual nós fazemos nos servidores. Se você não conhece a tecnologia de incrementais infinitos, nós temos outros webcasts, inclusive gravados, onde você pode obter mais detalhes sobre como ela funciona. Mas nós aplicamos também essa tecnologia para estações de trabalho e permitimos também a recuperação de desastres, ou seja, o Bare Metal Recovery dessas estações quando necessário. Apesar do backup ser da imagem completa, tanto de servidores, quanto de estações, quanto de VMs, e nós permitimos o Bare Metal Recovery, fazer a recuperação dessa imagem também completa, isso não significa que não é possível recuperar outros tipos de informações. Então é importante deixar bem claro que o backup do ArcServe-UDP, ele também oferece a recuperação granular de arquivos, de pastas, bases de SQL, de Exchange, de Oracle, e-mails do Exchange, atributos do Active Directory e diversos outros tipos de dados que podem ser recuperados granularmente.
No entanto, além desse tipo de recuperação, nós oferecemos, é claro, a recuperação bare metal, né, a recuperação de desastres. Então, basicamente, o conceito desse tipo de recuperação é, a partir do momento em que nós copiamos a imagem completa de um servidor, nós incluímos nessa imagem também o sistema operacional, as configurações e todas as informações necessárias para que essa imagem possa ser iniciada a partir de outro hardware, se necessário. Isso tanto em servidores e estações Windows, quanto em servidores Linux. Então, uma vez que a imagem de backup está armazenada em disco, nós, no momento da recuperação, nós damos o boot na máquina de destino sobre a qual essa imagem vai ser recuperada. Esse boot ele pode ser via CD, via pendrive ou via PXE, no caso de máquinas Linux especificamente, né, para que essa máquina de destino ela inicie e tenha ali uma interface de comunicação para que nós possamos nos conectar a ela. E aí, a partir desse boot, é feita uma conexão ao repositório onde os backups estão armazenados e o usuário que está ali operando esse processo de restore pode determinar qual vai ser o servidor, ou seja, qual vai ser a imagem a ser recuperada, qual data, qual hora, e a ferramenta fará o restante. Então, durante esse processo de recuperação, todo o sistema operacional ele vai ser copiado, todas as configurações serão copiadas de volta para esse novo hardware, que pode inclusive ser diferente do original. Caso haja conflitos de drivers, né, digamos que o servidor original, onde a imagem foi gerada, tinha uma controladora X, e esse servidor, onde ela está sendo restaurada, possui uma controladora Y. Isso não impede a recuperação. Ao final da cópia da imagem, o ArcServe-DP ele valida se os drivers dentro da imagem são compatíveis com o hardware de destino e, caso eles não sejam, ele mesmo tenta injetar os drivers conhecidos pelo Windows, né, no caso de Windows, ou pelo Linux, no caso do Linux, para que esse servidor fique operacional. Caso ele não encontre um driver compatível, ele solicitará para que o usuário forneça o driver adequado durante esse processo de restore. Então, isso garante que mesmo em um hardware diferente, vai ser possível fazer essa recuperação. E nós suportamos diversos destinos para esse restore bare metal. Por exemplo, uma recuperação de físico para físico em hardware diferente, ou de físico para virtual, de virtual para virtual, convertendo de uma plataforma VMware para Hyper-V, ou para Citrix e vice-versa. E também de virtual para físico. De repente, aquele cliente que tem um servidor virtual que não está performando como deveria, quer transformar isso numa máquina física. Com o DP é perfeitamente possível. E qualquer backup realizado pelo ArcServe-DP pode ser utilizado para esse processo. Esse é um ponto importante. Para aqueles que vêm do ArcServe Backup, existia lá no ArcServe Backup uma option chamada Disaster Recovery Option, que permitia fazer um processo similar. Porém, havia uma série de limitações em relação a voltar para um hardware diferente, só havia essa opção para servidores Windows, enfim. E no caso do ArcServe Backup, para quem tinha esse Disaster Recovery Option, você tinha que especificamente fazer um backup full da máquina, selecionando todos os dados, para que a partir desses backups fosse possível fazer a recuperação bare metal. No caso do DP, isso não é necessário. A partir de qualquer backup, mesmo de um incremental, é possível fazer a restauração. Vamos falar então dos detalhes do processo de BMR para servidores ou estações com o sistema operacional Windows. Então, no caso de ambientes Windows, a recuperação
ela obrigatoriamente se dará por uma mídia, seja um CD ou um DVD, ou através de um dispositivo USB como um pendrive. Então, através dessa mídia de inicialização, desse kit de inicialização, que é universal, você não precisa gerar um para cada servidor, você gera essa mídia de inicialização apenas uma vez, e ela servirá para fazer a recuperação de qualquer servidor do seu ambiente. E aí, a partir dessa mídia, você dará o boot no servidor, onde será recuperada a imagem, e você fará a seleção de qual vai ser a imagem a ser recuperada, qual data e qual hora. Ou seja, qual ponto de recuperação será recuperado. Durante esse processo de restore, que nós vamos ver na prática mais adiante, você poderá ajustar determinadas configurações, como, por exemplo, você poderá redimensionar os discos, caso o servidor de destino tenha discos de tamanho diferente do servidor original. Então, você tem essa opção. Você também pode carregar drivers específicos, e fazer ajustes como definir um IP, definir se a máquina vai subir com DHCP ou com IP fixo, enfim. Você consegue fazer esse tipo de modificação durante o processo de recuperação. Mas, obrigatoriamente, você precisará dar o boot pela mídia e, necessariamente, você precisará ter acesso à console física desse servidor, ou seja, você terá que estar próximo a ele para fazer a operação. Essa mídia de inicialização do ArcServe UDP, ela precisa ser gerada. Então, ela não é fornecida e não é distribuída pelo ArcServe, por uma razão simples. Essa mídia ela é baseada no Windows PE da Microsoft, que é a versão, uma versão light, digamos, do Windows, que inclusive é utilizada pela própria Microsoft para você instalar o Windows. Quando você boota uma máquina com o CD de instalação do Windows, aquela interface gráfica que você usa para fazer a instalação é nada mais, nada menos do que o Windows PE. E por conta disso, a Microsoft não permite que o Windows PE seja distribuído por outros fabricantes. Então, é preciso que você baixe o Windows PE em uma estação de trabalho ou em um servidor Windows. Aí, daqui a pouco nós vamos falar em mais detalhes como isso é feito. E gere, então, a mídia de inicialização do ArcServe UDP usando essa imagem. Para isso, existe um utilitário chamado Create ArcServe UDP Bootkit, ou criar kit de inicialização do ArcServe UDP, se você estiver com o UDP instalado em português, que faz justamente essa mesclagem do Windows PE com os arquivos necessários para que o UDP possa fazer uma recuperação bare metal. Lembrando que você precisa gerar essa mídia apenas uma vez, a menos que haja uma atualização de versão do ArcServe UDP. Sempre que você atualizar a versão do seu ArcServe UDP, nós recomendamos que você gere novamente uma mídia atualizada. Mas caso contrário, você gera essa mídia, deixa ela guardada, no evento de um desastre, você já pode utilizá-la independente de qual servidor você quer recuperar. Então, durante o processo de criação do kit de inicialização, do kit de boot do ArcServe UDP, você será questionado se você quer gerar uma mídia referente ao Windows 8 ou 8.1 ou referente ao Windows 7. Qual é a diferença entre essas duas opções? A mídia baseada no Windows 7, ela utiliza como, digamos, matéria-prima o Windows AIK, que é um pacote que você baixa do site da Microsoft que inclui o Windows PE, que eu mencionei anteriormente. Então, se você quer gerar uma mídia baseada no Windows 7, você tem que baixar o Windows AIK. Se você quer gerar uma mídia baseada no Windows 8 ou 8.1, você vai baixar do site da Microsoft um outro pacote chamado Windows ADK. Então, nós recomendamos que você gere essa mídia assim que você concluir
a instalação do ArcServe UDP no seu ambiente. Porque esses pacotes, tanto o AIK quanto o ADK, eles têm um tamanho relativamente grande, são vários gigas, e fazer o download disso, de repente você não tem acesso no momento de um desastre a uma conexão de banda larga, você pode demorar aí um longo tempo esperando esse download concluir para somente então conseguir gerar a mídia. Por isso nós recomendamos que você, após a conclusão do UDP, já gere a mídia e já mantenha armazenada em um local seguro e fácil acesso. E caso você queira saber as diferenças entre usar a mídia do Windows 7 e a mídia do Windows 8, basicamente isso está atrelado aos sistemas operacionais que você possui em seu ambiente. Se você possui sistemas operacionais Windows com versões mais antigas, por exemplo, do Windows 2008 R1 para trás, você terá uma melhor compatibilidade de drivers se você utilizar a mídia do Windows 7. Ela possui drivers que são mais adequados para você recuperar, por exemplo, um servidor que tem lá um Windows Server 2008 R1, que tem um Windows Server 2003. E ela suporta também o Windows Server 2008 R2. Porém, se o seu ambiente inteiro tiver o Windows Server 2008 R2 em diante, você não precisa gerar a mídia do Windows 7. Você pode gerar diretamente a mídia do Windows 8 ou 8.1, pois além de suportar o Windows Server 2008 R2, ela suporta também o 2012 e o 2012 R2. Então, se você possui um ambiente com as versões mais atuais dos sistemas operacionais da Microsoft, você pode gerar direto a mídia baseada no Windows 8 ou 8.1. Vamos falar então das diferenças no Bare Metal Recovery de servidores Linux, pois há algumas diferenças. A primeira dessas diferenças é que no caso de ambientes Linux, a utilização de uma mídia ela é opcional. O Linux ele oferece uma facilidade a mais, que é a recuperação não assistida. Ou seja, o servidor proxy do ArcServe UDP Linux, ele, quando instalado, ele cria um servidorzinho PXE que ele usa para publicar a imagem de inicialização pela rede. Dessa forma, durante um processo de Bare Metal Recovery de um servidor Linux, você controla todo o processo através da console da solução, então você não precisa estar fisicamente em frente ao servidor que será o destino desse restore, e você pode informar apenas qual é o MAC address desse servidor que será utilizado para a recuperação durante o assistente ali de recuperação, e a solução fará o deploy dessa imagem via PXE. Então você tem uma facilidade a mais. Porém, a mídia também está disponível, caso você queira recuperar a imagem em um servidor que está em uma rede diferente, onde há um link WAN entre as duas localidades, ou há um roteador entre as duas redes, você vai precisar usar a mídia porque o PXE não é roteável. Então, nesse caso, você pode gerar uma mídia, gravar ali num CD ou num DVD e usar isso para inicializar o servidor. Durante um processo de Bare Metal Recovery do Linux, independente de você realizá-lo via PXE ou via mídia, toda a operação é controlada através da interface web da solução. Você não precisa estar em frente ao servidor, ou acessar a console do servidor de destino para fazer essa configuração. Então, uma vez criada a tarefa de recuperação aqui no servidor Linux do ArcServe UDP, ele fará o deploy dessa tarefa para a máquina de destino do BMR. Então, ele inicializará essa máquina ou com LiveCD ou via PXE, conectará via SSH e passará as instruções para que essa própria máquina se conecte ao repositório onde estão os backups ali, que vai ser um compartilhamento NFS ou CIFS,
e busque essas informações para que elas sejam copiadas de volta para cá. Então, toda a gestão, os logs e todo o processo ele é monitorado através da interface web da ferramenta. Então, é uma facilidade e uma diferença aí em relação ao processo para ambientes Windows. Em termos de mídia, o UDP Linux ele permite que você use dois tipos de mídia, dois tipos de Live CD para realizar essa recuperação, caso você queira fazer dessa forma e não via PXE. O Live CD padrão é um Live CD genérico gerado pelo Arcserve UDP durante o processo de instalação do UDP Linux. Ele vai atender a maioria dos ambientes. Porém, existem algumas situações onde pode ser necessário criar um Live CD com base na imagem do CentOS, pois ele oferecerá alguns recursos a mais. Por exemplo, o Live CD padrão ele não tem interface gráfica, então você precisa ter o UDP Linux Server já instalado em algum lugar ou acessar via uma estação de trabalho como navegador a interface de recuperação que vai estar dentro dessa mídia. Você não consegue fazer isso direto do servidor que você está recuperando. Já no caso do Live CD baseado no CentOS, você tem essa opção. Ele vem com uma interface gráfica e se você tiver apenas esse servidor, todo o seu ambiente foi danificado, por exemplo, diretamente desse próprio servidor que você está fazendo a recuperação, você já consegue controlar todo o processo. A mídia baseada no CentOS, ela também é necessária quando é preciso alterar os drivers. A mídia genérica gerada pelo UDP ali por padrão, ela não permite injetar drivers diferentes ou carregar drivers específicos. Isso só é possível usando a mídia baseada no CentOS. No entanto, essa mídia padrão, ela é a mídia que é utilizada quando você faz a inicialização via PXE. Então, não tem como você fazer via PXE usando a mídia baseada no CentOS. Isso é importante de ressaltar também, que sempre que você fizer um BMR do Linux via PXE, você cairá nessas limitações aqui que eu mencionei anteriormente. Comparando também o BMR do Windows com o do Linux, existem algumas diferenças entre eles, apenas para resumir o que nós já mencionamos. No caso do Windows, você obrigatoriamente precisa usar ou um CD, uma mídia óptica, ou um pendrive para fazer essa inicialização. Você não tem a opção de boot via PXE e você não tem como controlar o processo de BMR remotamente. Você tem que estar em frente ao equipamento de destino, ali com acesso direto ao seu console. No caso do Linux, o BMR via PXE é possível, o processo é gerenciado remotamente, ele tem também a opção de mídia óptica, porém ele não tem a opção de gerar um pendrive. Claro que você pode, se você quiser, usar algum aplicativo de terceiros para pegar lá o arquivo ISO gerado pelo Arcserve UDP Linux e transformar isso num pendrive inicializável. Porém, no caso do Windows, nós geramos isso diretamente para você. Você fornece ali um pendrive e o próprio utilitário do Arcserve UDP formata esse pendrive e já deixa ele inicializável. E para o Linux não há essa facilidade. Bom, visto os conceitos do processo de Bare Metal Recovery, vamos visualizar na prática como isso funciona. Primeiro para um servidor Windows e depois para um servidor Linux. Então, no caso de um servidor Windows, o primeiro passo para realizar um Bare Metal Recovery é gerar a mídia de recuperação. Então, para fazer essa geração, como eu mencionei anteriormente, você vai precisar baixar do site da Microsoft e instalar no servidor que você vai usar para fazer essa geração da mídia
o pacote lá Windows ADK, que é esse Assessment and Deployment Kit, ou o Windows AIK, que é o Automated Installation Kit, dependendo da mídia que você quer gerar. Então, o ADK é para o Windows 8/8.1, o AIK seria para o Windows 7. Tá? Então, se você quiser gerar as duas mídias, você vai ter que baixar os dois pacotes. Baixado e instalado esse pré-requisito, você pode iniciar a geração da mídia. Tá? Para isso, você vai usar o utilitário de criação do kit de inicialização do Arquiserve DP, ou direto aqui pelo menu iniciar, ou pelo ícone aqui na bandeja do sistema, né, o ícone do Arquiserve DP aqui na bandeja do sistema, você também tem como acessar essa opção, se necessário. O primeiro passo que o Wizard vai te questionar se você quer gerar a mídia para o Windows 8 ou 8.1 ou a mídia para o Windows 7. Nesse exemplo, eu vou fazer com a mídia do Windows 8. Em seguida, você vai selecionar se você quer fazer a geração de um arquivo ISO, que você pode gravar num CD ou num DVD depois, ou se você quer gravar isso em um pendrive, né, em um dispositivo USB. No caso aqui, eu vou gerar um arquivo ISO. Você pode optar por incluir ou não o suporte para determinada plataforma de 32 ou de 64 bits. Então, se você, por exemplo, está recuperando um servidor 32 bits, um servidor original que você estava recuperando era 32 bits, você tem que incluir essa opção. Mesmo que o hardware onde você vai fazer a recuperação seja 64. Tá? Eu recomendo sempre manter os dois, até para que você deixe essa mídia mais genérica e esteja mais preparado no evento de um desastre. Aqui embaixo você vai determinar o diretório onde essa mídia vai ser gravada. Por exemplo, vou gravar essa mídia aqui no meu desktop. E aqui mais embaixo, você vai determinar o nome para esse arquivo. Na etapa seguinte, você pode escolher os idiomas que estarão disponíveis durante o processo de recuperação. Então, a interface de recuperação lá do Arquiserve UTP, na hora que você der o boot, ela pode estar em qualquer um desses idiomas. Você pode selecionar aqueles que você deseja. Lembrando que quanto mais opções você selecionar aqui, maior vai ficar a mídia e mais tempo ela vai demorar para ser criada. Então, a menos que você queira ter a opção de fazer uma recuperação em alemão, por exemplo, eu recomendo que você não inclua esses idiomas. Na etapa seguinte, você pode carregar dentro da mídia determinados drivers. Se você estiver gerando essa mídia, por exemplo, em um servidor físico, você pode, inclusive, carregar automaticamente os drivers do servidor onde você está fazendo esse processo de criação. Ele carrega já automaticamente os drivers locais. No caso de você ter um ambiente padronizado em determinada marca, por exemplo, Dell, HP, IBM, você também pode carregar manualmente os drivers mais comuns desses servidores, como o driver de controladora de disco, driver de rede, e já manter isso dentro da mídia. Mas isso é totalmente opcional, você também pode fazer isso posteriormente durante o processo de recuperação. Terminada essa parte, ele já vai iniciar a criação da mídia. Esse processo de geração ele pode demorar alguns minutinhos. Aqui ele já está quase no final já. Mas essa é mais uma razão, para que vocês procurem gerar essa mídia antes de acontecer um desastre. Logo após concluir a instalação da solução, façam a geração da mídia, deixem aguardada em algum lugar,
pois no momento em que ocorrer o desastre, você já vai ter fácil acesso a ela, não vai ter que esperar todo esse tempo para que ela seja criada, para que você grave isso num DVD e somente então possa iniciar o processo de recuperação. A ideia é já ter isso pronto em um local de fácil acesso. Bom, foi concluída aqui a mídia. Agora eu vou utilizar essa mídia para inicializar aquele meu servidor que vai ser o destino da minha recuperação. Então eu vou configurar aqui essa máquina que eu criei, justamente para demonstrar essa funcionalidade, para que ela utilize essa mídia que nós acabamos de criar como mídia de boot. Vou ligar essa VM. A primeira coisa que ele vai me perguntar é qual tipo de sistema eu quero recuperar. Então, lembrando aqui, você vai selecionar a opção com base no sistema operacional do servidor de origem. Então, se o servidor de origem era um servidor 32 bits, por exemplo, um Windows 7 32 bits ou um Windows Server 2008 R1, você vai ter que selecionar a opção x86, mesmo que o seu hardware seja 64. Agora, se você está recuperando um servidor 2008 R2, 2012 ou um Windows 7 64 bits, você vai selecionar a opção x64. Nesse momento ele carrega o Windows PE, que é como se fosse uma versão enxuta do Windows mesmo, através da qual nós carregamos a nossa interface de recuperação. Então, nesse momento ele pergunta qual idioma você deseja para realizar esse restore. Eu vou selecionar aqui o português. Isso não tem relação com o sistema operacional de origem. Esse idioma é somente o idioma que será usado durante a recuperação. E aí, durante o processo de recuperação, existem duas opções que você pode selecionar. Você pode recuperar a partir de um backup, que é a opção mais comum, ou, se o cliente estiver utilizando a funcionalidade de Virtual Standby do ObservaDP, que é aquela função que converte o backup automaticamente numa VM para recuperação instantânea em caso de desastres, é possível fazer o Bare Metal Recovery diretamente a partir da VM que foi gerada. Com ela lá funcionando, nós criaremos um snapshot referente ao último ponto, ao último estado dessa máquina e faremos o Bare Metal Recovery a partir dela. Nós teremos um outro webcast onde nós falaremos em mais detalhes da funcionalidade de Virtual Standby e cobriremos esse tipo de recuperação. Hoje, vamos fazer a recuperação a partir de um backup do ObservaDP. No meu caso, eu tenho um DHCP na rede. Então, a minha máquina já, inclusive, obteve um IP aqui automaticamente. Caso não haja um DHCP na rede, pode ser preciso usar aqui no menu Utilitários o utilitário de configuração de rede para definir um IP manualmente. Pode acontecer também da interface de rede não ser reconhecida ou da controladora de disco não ser reconhecida. Então existe também um utilitário de carregamento de driver, onde você pode fornecer drivers para aqueles dispositivos que não foram reconhecidos. Por exemplo, uma interface de rede, uma controladora de disco e etc. Isso, neste momento, durante a recuperação, durante esse processo de configuração da restauração. Posteriormente, ao final,
né, quando ele já estiver copiando a imagem de volta para o servidor, ele vai verificar se existe um driver adequado dentro da imagem. Né? Ele não vai usar esse driver aqui que você forneceu. Caso ele veja que o driver dentro da imagem não é compatível, aí sim ele vai tentar usar esse driver que você forneceu ou vai te pedir um driver correto caso ele julgue que esse não é o mais adequado. Feita essa configuração inicial, você vai definir qual é a imagem a ser recuperada. Então existem duas formas de buscar essa imagem. Você pode conectar em um compartilhamento de rede ou em um diretório local, digamos que você esteja recuperando a partir de um HD externo. Você pode navegar até a unidade desse HD e selecionar o ponto de recuperação que você quer, ou você pode colocar aqui um caminho UNC, lá com compartilhamento, e ir buscar nesse compartilhamento a imagem que você quer recuperar. Já no caso de você estar utilizando um RPS, ou seja, um servidor de ponto de recuperação do ArcServe UDP, você vai usar essa segunda opção para conectar nesse servidor RPS e obter a relação dos backups que estão armazenados ali. Então, no meu caso aqui, ele já trouxe o meu repositório com todas as máquinas que existem lá dentro. Eu vou selecionar a que eu quero recuperar, no caso, essa DC01. Automaticamente, ele já vai me listar todos os backups disponíveis para recuperação desse meu servidor DC01, divididos aqui por data e hora. Eu posso selecionar qualquer um deles para fazer essa recuperação, inclusive um backup incremental, se eu desejar. Então, vou selecionar o último e vou avançar. Como os backups do DP, quando gravados em um RPS, são criptografados, você precisa fornecer a senha da sessão que você definiu lá durante a criação do plano para poder abrir essa imagem. Em seguida, há dois modos para prosseguir com essa recuperação. O modo expresso, onde ele faz o mínimo de perguntas, né, e procura configurar da melhor forma possível os volumes, os drivers, etc. Ou o modo avançado, que te permite ter mais controle desse processo. Eu sempre recomendo usar o modo avançado. Então, vou avançar. Nessa etapa, eu preciso definir as configurações do disco, mapear os discos originais. Eu tinha dois volumes, o volume reservado do sistema e o volume C do meu servidor. Eu vou mapear isso no meu disco de destino. Vejam que o meu disco original tinha 60 GB e o meu disco de destino tem apenas 50. O ArcServe UDP ele permite fazer esse redimensionamento durante a recuperação. Então, para isso, eu vou iniciar o particionamento desse meu disco. Eu vou clicar com o botão direito sobre ele e vou criar uma partição primária. Ao fazer isso, eu vou definir qual vai ser a origem dessa partição primária. No meu caso, aqui vai ser a partição reservada do sistema. Vou concluir. Vejam que ele já associou, ele já ficou aqui azulzinho, ele já associou a partição reservada do sistema do servidor original com a do meu novo servidor. Agora eu vou criar uma segunda partição para o volume C. E nesse caso eu vou redimensionar, porque o meu disco de destino não tem espaço suficiente, não tem o mesmo tamanho do meu original. É importante observar que o disco comporte os dados. Não adianta você recuperar um disco que tinha 600 GB, sendo que 90% disso estava ocupado em um disco de 300 GB. Isso não é possível. Mas desde que o montante de dados efetivamente caiba no novo disco, você consegue fazer esse redimensionamento. Agora já fiz o mapeamento do meu volume C. Eu vou avançar. Ele vai
fazer a criação disso efetivamente no meu disco. Então ele vai criar essas partições. Avançando novamente, ele me dá um resumo do que ele vai fazer, né, qual que é o volume de origem, qual que é o volume de destino, né, tudo que vai ser feito. E aí, imediatamente, ele já começa esse processo de restauração. Aqui eu tenho a opção de, após a conclusão da recuperação, reiniciar esse servidor de forma automática. Se eu quiser, basta deixar marcada essa opção. E tenho também a opção de não iniciar o serviço do agente após a reinicialização. O que isso significa? Como o servidor original que eu estou recuperando, né, principalmente no caso de ser um servidor físico, se for uma VM isso não se aplica. Mas se for um servidor físico, esse servidor tem ali um agente do ArcServo-DT instalado, né, e por padrão, a hora que essa recuperação for concluída e esse servidor for iniciado, o agente virá com o serviço iniciado, ou seja, ele já vai subir e se houver ali um plano já configurado, ele já vai voltar a fazer backups automaticamente. Se você não quiser que isso ocorra por alguma razão, você pode configurar para que ele não suba, né, não inicie o serviço do agente após a reinicialização. Enquanto o Windows passa por esse processo aqui de recuperação, eu gostaria de mostrar a vocês como isso funciona no Linux. E aí depois eu volto aqui para mostrar para vocês o servidor totalmente recuperado. Então, no caso do Linux, a primeira coisa a ser observada é que o processo de recuperação ele começa pela console. Então, é um conceito diferente do Windows, onde você vai utilizar a mídia. Então, vamos supor que eu queira recuperar esse meu servidor Linux. Eu vou clicar sobre ele e vou usar a opção de Restore. Então, o processo de BMR, ele começa exatamente assim. Eu cliquei lá com o direito no Linux, mandei restaurar, ele me trouxe aqui a interface de recuperação do Linux, onde eu vou escolher ou recuperar um arquivo, que seria o mais comum no dia a dia, ou fazer o BMR. Eu clico OK, ele já vai me trazer para o wizard de recuperação bare metal do Linux. Se você quiser fazer essa recuperação via Live CD, ou seja, via mídia, você faz o download dessa mídia diretamente daqui. Então basta clicar, ele já vai baixar o arquivo ISO que você vai usar para fazer essa recuperação, e aí você pode gravar isso num CD, num DVD, etc. Tá? Isso para usar aquele Live CD padrão do ArcServo-DT. Se você quiser fazer um Live CD baseado no CentOS, existe um procedimento que você tem que fazer primeiro. Tá? Isso se encontra bem claro na nossa documentação, tá? Onde você tem um passo a passo para fazer a criação dessa mídia baseada no CentOS. Tá? Então aqui existe o passo a passo de como criar essa mídia baseada no CentOS. Você basicamente tem que baixar um Live CD lá do CentOS, do próprio site da CentOS, copiar para dentro do DT Linux e executar este comando aqui para ele gerar esse ISO que depois você vai usar para fazer essa recuperação. Tá? Então essa opção aqui ela vai baixar a ISO padrão. Agora, se você estiver com esse servidor de destino na mesma rede, você não quiser fazer a recuperação numa rede remota e nem nada, você pode fazer todo esse processo de recuperação de forma automática via PXE.
Tá? Então, para isso, você não precisa baixar o LiveCD, você pode clicar em Next, conectar no repositório onde estão os backups, né, para que você possa selecionar qual você quer recuperar. Então, você pode selecionar qualquer backup que estiver lá armazenado, clicar em Next, e aí você vai fornecer o MAC address da máquina que vai ser o destino dessa recuperação. Eu vou fazer esse boot desse servidor diretamente via PXE, sem precisar da mídia. Caso você opte por usar a mídia, a hora que o servidor inicializar, ele vai obter um endereço IP, e aí você vai usar esse endereço IP aqui ao invés do MAC address. Eu vou definir um novo hostname para essa máquina, que ela vai subir após a recuperação. Tá? Então aqui você está renomeando o servidor após o restore. Se você quiser que ele tenha o mesmo nome original, você vai manter aqui o mesmo nome original. Você também pode definir qual que vai ser o IP após a recuperação. Se vai ser um DHCP ou um IP estático. E por padrão ele reinicia o servidor automaticamente após o restore. Se você não quiser que isso ocorra, você pode alterar isso aqui. Existem uma série de opções avançadas que você pode determinar, por exemplo, executar scripts antes, depois do restore, reiniciar a senha de um determinado usuário, por exemplo, o root, né? Você pode alterar ela para alguma outra coisa. Você pode excluir determinados discos desse processo de restore. Vamos dizer que você não queira recuperar o volume /TMP. Você pode definir isso aqui. Né? Então, existem algumas opções avançadas que você pode configurar, mas geralmente as opções padrão já são suficientes. Então, vou selecionar para rodar essa recuperação imediatamente e vou submetê-la. Tá, então, nesse momento, eu consigo monitorar isso tanto dali quanto daqui da console central e ver em que estágio essa recuperação se encontra. Ela se encontra, nesse momento, em Waiting for Target Node Startup, ou seja, o DT Linux está esperando que a máquina de destino se inicie para começar a recuperação. Então, eu vou ligá-la. Automaticamente a máquina já detectou aqui o PXE e já está botando pela rede. Né? Eu não coloquei nenhuma mídia aqui para ela ser inicializada. Então assim que essa máquina ela iniciar, né, ela terminar de inicializar, já vai ser criado o layout de disco, ele já está fazendo esse processo, e em seguida ele já começa a recuperar os volumes. Né? Já está recuperando ali o volume root. Então, no caso do Linux, eu tenho essa vantagem. Né? Eu monitoro tudo a partir da console central, eu acompanho os logs, consigo operar, cancelar esse processo e acompanhá-lo remotamente, sem precisar estar em frente ali à máquina de destino. Então, enquanto o Linux restaura, vou mostrar para vocês aqui o resultado da recuperação do Windows, né, que já foi concluída. Ele já está 100%. Após ele terminar essa recuperação, quando eu clico aqui em avançar, ele faz a detecção, né, que já passou rápido porque não houve nenhum driver, mas ele faz a detecção se há necessidade de injetar drivers dentro da imagem. Se houver, ele te informa, né, ele apresenta ali o que você tem que fazer para prosseguir. No meu caso não precisou, então eu já estou pronto para subir esse servidor. Vou clicar aqui em reiniciar. Só vou desconectar essa máquina da rede para não ter nenhum conflito com a outra.
Claro, se você recuperar essa imagem em um servidor diferente do original, com hardware muito diferente, pode ser que você precise ativar o Windows novamente, baixar alguns drivers adicionais, né? Porém, toda a parte de instalação do sistema, da aplicação, as configurações, tudo isso já vai ser recuperado automaticamente pelo processo de BMR do ArcServe DB. Inclusive, esse meu servidor aqui é um Active Directory. Eu fiz a recuperação bare metal dele e existem na nossa documentação todos os passos que você precisa caso você passe por uma situação como essa, precisa fazer um BMR de uma máquina que é um domain controller e você queira fazer ali o restore autoritativo, não autoritativo, enfim, existem todos esses procedimentos específicos para servidores que são domain controllers, para você fazer a recuperação da forma correta. É claro que se for o seu único domain controller, você não precisa fazer nada disso, ele já vai estar funcional aqui após essa recuperação. Já vai estar perfeitamente operacional. Então a recuperação bare metal do Windows ela é extremamente simples. E a do Linux também. Ela é até mais simples porque na verdade ela não precisa de uma assistência ali, de um acompanhamento presencial. Você pode monitorar todo o processo remotamente. O processo de recuperação, ele concluiu, a máquina já subiu aqui, subiu inclusive com um novo hostname que eu defini, que é o LNXSRV02, e ela possui ali todos os dados do meu servidor original. Então o processo de bare metal recovery também funciona perfeitamente para servidores de Linux. Então acredito que não haja mais dúvidas. Caso surja mais alguma pergunta posteriormente, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Meu e-mail é everton.cardoso@arcserve.com, everton.cardoso@arcserve.com. Enviem as suas dúvidas, os seus questionamentos. Se quiserem solicitar mais informações também podem entrar em contato comigo. Eu estou à disposição para auxiliá-los. Também convido vocês a darem uma olhada em nosso portal, arcserve.com.br. Lá você encontra uma série de informações comerciais e técnicas sobre a solução, inclusive PDF de produtos, comparativos com outras ferramentas, download de trial, download da versão gratuita do UDP, enfim. Tem bastante material no nosso portal, deem uma olhada, com certeza vale a pena. Eu agradeço imensamente a presença, a participação de todos, agradeço terem ficado conosco até o final, espero que o conteúdo tenha sido útil e somente lembrando que esses webcasts são mensais, então todo mês nós temos webcasts técnicos e comerciais, então se puderem, seria um prazer revê-los nos próximos webcasts. Muito obrigado e até a próxima.